Existe um animal vivendo tranquilamente na Nova Zelândia que parece ter saído diretamente de um arquivo perdido da pré-história. E quando eu digo pré-história, eu não estou falando, ele lembra um dinossauro. Não, eu estou falando de uma criatura cuja linhagem já existia antes mesmo dos dinossauros dominarem completamente a Terra. O nome dele é Tuatara. E, sinceramente, esse bicho parece resultado de um cientista maluco misturando lagarto, fóssil vivo, entidade ancestral e energia de eu sobrevivi a tudo e vou continuar aqui depois que vocês sumirem. Porque o Tuatara não é apenas estranho. Ele é biologicamente ofensivo ao conceito de tempo. Primeiro, precisamos esclarecer uma coisa importante. O Tuatara parece um lagarto, anda como um lagarto, tem cara de lagarto e provavelmente passaria despercebido numa reunião secreta de lagartos. Mas ele não é um lagarto. E essa é a primeira fofoca científica maravilhosa sobre ele. O Tuatara pertence a um grupo completamente diferente de répteis, chamado Rhinchocephalia. Um grupo tão antigo que praticamente desapareceu da Terra inteira. Hoje só sobrou ele, o último representante vivo de uma linhagem ancestral inteira. Isso significa que o Tuatara é basicamente aquele último parente estranho de uma família gigantesca que sobreviveu ao caos da história enquanto todo o resto desapareceu. A natureza literalmente deixou ele guardado num cantinho da Nova Zelândia como um item raro desbloqueável. E quanto mais você aprende sobre esse animal, pior fica. Porque parece que cada detalhe foi criado especificamente para deixar cientistas desconfortáveis. Por exemplo, o Tuatara possui um terceiro olho. Sim, um terceiro olho. Não é metáfora espiritual. Não é energia mística de guru da internet. O bicho realmente nasce com uma estrutura chamada olho parietal no topo da cabeça. Agora imagine os primeiros cientistas estudando isso. O animal já parecia um mini dinossauro deprimido e ainda tinha um olho secreto na cabeça. Claro que isso alimentou todo tipo de lenda estranha. Só que o mais curioso é que esse olho não funciona como nossos olhos normais. Ele não fica olhando para os lados igual câmera de segurança reptiliana. Esse olho detecta luz e ajuda no controle biológico do animal, regulando ciclos naturais e comportamento. Mesmo assim, fala sério, réptil ancestral com terceiro olho parece exatamente o tipo de coisa que aparece em documentário conspiratório às 2 da manhã. Mas calma que piora, porque o Tuatara também vive um tempo absurdo. Alguns chegam perto dos 100 anos. E o mais engraçado é que eles envelhecem como se estivessem completamente sem pressa. Enquanto seres humanos entram em crise aos 30 pensando, meu Deus, o tempo está passando, o Tuatara parece viver permanentemente no modo, depois eu vejo isso. Inclusive, eles crescem extremamente devagar, amadurecem lentamente, se reproduzem lentamente. Tudo no Tuatara parece funcionar em câmera lenta. E talvez isso explique porque eles sobreviveram tanto tempo. Enquanto várias espécies evoluíam rapidamente, enlouqueciam biologicamente e desapareciam, o Tuatara simplesmente continuou existindo igual um funcionário público da pré-história carimbando presença há milhões de anos. Agora segura essa informação absurda. A linhagem dos Tuataras existe há cerca de 200 milhões de anos. 200 milhões. Isso significa que ancestrais dele já estavam andando pela Terra quando os continentes ainda estavam se separando. Quando dinossauros gigantes estavam começando a dominar o planeta. Quando mamíferos ainda eram criaturas pequenas tentando não virar jantar. E o Tuatara seguiu existindo. Os dinossauros desapareceram. Meteoros caíram. Era do gelo veio e passou. Civilizações humanas surgiram. Impérios nasceram e morreram. Internet apareceu. E o Tuatara continuou lá com cara de quem não pediu para participar de nada disso. Existe algo profundamente engraçado sobre animais ancestrais porque eles fazem a humanidade parecer extremamente dramática. Nós surtamos por qualquer coisa. Enquanto isso, o Tuatara sobreviveu a eventos apocalípticos naturais em escala planetária. Outro detalhe maravilhoso, ele gosta de temperaturas frias. Isso já quebra completamente o cérebro porque a maioria dos répteis prefere calor. Mas o Tuatara decidiu ser diferente em tudo. O animal consegue sobreviver em temperaturas baixas que deixariam vários outros répteis completamente inúteis. É quase como se a natureza tivesse criado um réptil gótico. Frio, lento, antigo, silencioso, com um terceiro olho. Basicamente um guardião ancestral de algum templo amaldiçoado. E, sinceramente, a aparência dele não ajuda.
O tuatara parece permanentemente irritado com a existência humana. Ele tem aquele olhar de criatura que já viu coisas demais. Tipo, vocês destruíram o planeta mais rápido do que eu esperava. Os cientistas descobriram que o DNA do tuatara é completamente bizarro. E quando eu digo bizarro, quero dizer que isso aqui parece vindo de outra época evolutiva. O genoma dele possui características muito incomuns comparadas com outros répteis modernos. É como se ele realmente tivesse ficado preso entre eras biológicas diferentes. O animal é praticamente uma cápsula do tempo viva. Inclusive, estudar o tuatara ajuda cientistas a entenderem como répteis antigos evoluíram. Ou seja, esse pequeno senhor pré-histórico virou um dos arquivos vivos mais importantes da evolução animal. Ele merece respeito, porque sobreviver por centenas de milhões de anos não é pouca coisa. Principalmente quando você percebe que a humanidade quase conseguiu acabar com eles também. Claro, porque humanos têm esse talento especial de encontrar criaturas raras e imediatamente colocar tudo em risco. Quando pessoas chegaram às regiões onde os tuataras viviam, vários problemas começaram. Predadores introduzidos, destruição ambiental, mudanças no ecossistema. Os pobres animais começaram a desaparecer de várias áreas. Ratos, por exemplo, viraram um pesadelo gigantesco para ovos e filhotes de tuatara. Imagina sobreviver à extinção dos dinossauros e quase perder a batalha para rato. A natureza realmente adora ironia. Felizmente, programas de conservação começaram a proteger o animal. Hoje existem projetos importantes tentando garantir que o último sobrevivente dessa linhagem continue existindo. A ideia de perder o tuatara parece absurda. Seria como apagar um pedaço vivo da história da Terra, porque ele não é apenas um animal diferente. Ele é praticamente uma janela para o passado profundo do planeta. E aí chegamos numa das partes mais estranhas sobre ele, a reprodução. O metabolismo do tuatara é tão lento que os ovos podem levar mais de um ano para chocar. Mais de um ano. Enquanto humanos mal conseguem esperar 5 segundos um vídeo carregar, o tuatara está produzindo filhotes em velocidade geológica. Tudo nesse animal parece acontecer sem qualquer senso de urgência. E talvez esse seja exatamente o segredo dele. Porque quanto mais você observa espécies extremamente antigas, mais percebe uma coisa curiosa. Muitas sobrevivem justamente porque economizam energia, evitam exageros e vivem de forma absurdamente estável. Enquanto outras espécies apostavam tudo em velocidade e agressividade, o tuatara escolheu o caminho do "vou ficar quieto aqui". Funcionou por 200 milhões de anos. Difícil argumentar contra os resultados. Outra coisa fascinante é que os tuataras também possuem mordida poderosa. Apesar da aparência meio lenta, eles conseguem morder com bastante força. E olha, isso combina muito com a energia dele. Porque o tuatara parece aquele senhor silencioso que ninguém leva muito a sério até ele resolver mostrar que consegue destruir sua autoestima num único comentário. Existe algo intimidador em criaturas antigas. Talvez porque elas fazem o tempo humano parecer ridiculamente pequeno. Nós pensamos em 100 anos como algo gigantesco. O tuatara pertence a uma linhagem que atravessou centenas de milhões de anos. A humanidade inteira, do começo da civilização até hoje, seria praticamente um episódio rápido na existência evolutiva dele. Isso é humilhante. E talvez seja exatamente por isso que o animal fascine tanta gente. Ele parece um erro temporal, um sobrevivente improvável, uma criatura que ficou esquecida enquanto o resto do planeta mudava completamente. Aliás, essa é uma das maiores fofocas da evolução. Sobreviver nem sempre significa ser o mais forte. Às vezes significa apenas conseguir ficar num canto relativamente seguro enquanto o caos acontece em volta. E o tuatara parece ter dominado essa estratégia perfeitamente. Enquanto espécies enormes desapareceram, ele ficou ali, quieto, frio, devagar, com o olho extra, esperando eras passarem. Existe também uma aura quase mística em torno dele na cultura da Nova Zelândia. Para os povos Mori, o tuatara possui importância espiritual e cultural significativa. E, honestamente, faz sentido. Porque se qualquer animal do planeta parece um guardião ancestral de segredos antigos, é esse. O bicho parece saber coisas. Olhar para um tuatara dá a impressão de que ele poderia começar a falar sobre continentes perdidos e eventos cósmicos a qualquer momento. Inclusive, cientistas às vezes descrevem ele como fóssil vivo. E eu adoro esse termo porque parece nome de banda de rock progressivo dos anos 70.
mas também resume perfeitamente o que ele é. Um organismo moderno carregando características extremamente antigas. Um sobrevivente biológico de outra era. E, sinceramente, a natureza deveria fazer mais criaturas assim. Porque o Tuatara parece criação de roteirista apaixonado por dinossauros e conspirações. Agora imagina o seguinte cenário. Você está andando por uma ilha isolada da Nova Zelândia à noite. Porque sim, o Tuatara é mais ativo durante a noite. Aí surge lentamente da escuridão uma criatura reptiliana ancestral com terceiro olho, linhagem pré-histórica e aparência de mini dragão cansado. Eu sairia correndo imediatamente. Não porque ele seja extremamente perigoso, mas porque meu cérebro automaticamente assumiria. Isso claramente é um guardião amaldiçoado. E talvez a melhor parte dessa história toda seja perceber que o planeta ainda guarda coisas absurdas assim. Animais que parecem impossíveis. Criaturas que desafiam nossa noção de tempo. Seres vivos conectando diretamente o presente a eras tão antigas que quase parecem irreais. O Tuatara é uma dessas criaturas que fazem a Terra parecer muito mais estranha do que normalmente imaginamos. Porque no fundo do oceano, em ilhas isoladas e em cantos esquecidos do planeta, ainda existem sobreviventes de mundos antigos. E isso é maravilhoso. E um pouco assustador também. Então, se você gostou dessa fofoca pré-histórica sobre o réptil mais estranho e ancestral do planeta, já se inscreve no Porão Empoeirado, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ainda acha que os animais modernos são normais. Porque, sinceramente, depois do Tuatara, eu comecei a desconfiar que a natureza está escondendo muito mais coisa bizarra da gente.